Estamos no tempo da Quaresma, os 40 dias imediatamente anteriores à Páscoa. É um tempo que a tradição cristã utiliza para conscientizar os fiéis cristãos, homens e mulheres que seguem a Jesus, que vivem no discipulado, que é o seguimento de Jesus Cristo. Um tempo, então, para que eles pensem na vida e possam se preparar adequadamente para a celebração da Páscoa. A Quaresma, na tradição cristã, é um tempo dedicado especialmente para 3 práticas. Quais são? A oração, a esmola e o jejum. Não que estas 3 práticas só aconteçam durante esses 40 dias do ano. E no resto, nos demais tempos do ano, a pessoa não faz nada disso. Não se trata disso, claro que não, absolutamente não. Mas é um tempo especial para concentrar a nossa atenção na importância destas 3 práticas que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. E nestas 3 partes, ou nas 3 práticas que Jesus apresenta no Sermão da Montanha, ele sempre fala para que os seus seguidores pratiquem a oração, a esmola e o jejum, sem fazer disso um teatro, sem fazer disso algo para aparecer, sem fazer disso uma ostentação espiritual, querendo mostrar para as pessoas que têm uma piedade, uma espiritualidade elevada. Não, isso tem que ser algo natural, que flui, que parte dentro do coração, que vem do coração, e não apenas algo externo, que a pessoa usa como uma maneira de autopromoção. Se alguém faz assim, Jesus ensina que não vale absolutamente nada. Então, a oração, a ajuda aos necessitados, a esmola, e o jejum, a abstinência de alguma coisa, devem ser praticados por amor, pela consciência que cada um precisa ter dentro de si, que são práticas de espiritualidade que a pessoa vai fazer para ajudar quem precisa, para aprofundar a sua comunhão com Deus, sem querer ficar aparecendo por causa disso, né? De modo algum. Vamos pensar especificamente hoje na questão do jejum. Tradicionalmente, quando falamos jejum, nós pensamos em abstinência de alimento, abstinência de uma refeição. Ficar tantas horas, um dia, 2, sei lá quanto, sem se alimentar, ingerindo apenas água. Esta é uma possibilidade, mas é muito comum que no tempo da Quaresma alguns cristãos pensem em abrir mão de outras coisas. Por exemplo, ficar 40 dias sem consultar mídias sociais. Para muita gente é mais difícil ficar sem comer do que ficar sem olhar as mídias sociais. Sem olhar, sem postar nada na internet. Enfim, outros pensam 40 dias sem ingestão de qualquer bebida alcoólica, ou sem chocolate, ou seja lá o que for. Aí cada um vai decidir diante de Deus o que vai ou não abrir mão nesse tempo, ou se é que vai fazer isso. A Bíblia não especifica de maneira detalhada essas questões, desde que seja algo que vai causar alegria, vai provocar alegria, e não algo que vai provocar sofrimento para a pessoa ficar angustiada, desesperada, contando nos dedos quantos dias faltam para o término do período da Quaresma. Se for assim, o objetivo não será atingido de jeito nenhum. Mas ainda é importante a gente pensar que, biblicamente, o jejum só é completo se nós ajudamos alguém que está numa situação pior do que a nossa. O profeta Isaías que ensina que o jejum que Deus quer é aquele que luta de maneira concreta pela justiça, é aquele que se compadece do necessitado. Ou seja, não é algo que a pessoa faz apenas por uma razão estética, quer emagrecer, quer perder alguns quilos, né, quer diminuir medidas, e aí, vou ficar em jejum porque assim eu vou emagrecer. Não, não se trata disso. Se for assim, é algo absolutamente egoísta, egocêntrico. Não. Biblicamente, o jejum é voltado para o próximo. Se eu abro mão de algo para mim, o que eu vou fazer para ajudar quem está numa situação pior do que a minha
e que precisa da minha ajuda. É assim que o jejum deve ser praticado, biblicamente falando. E ainda uma última palavra. Quando pensamos em quaresma no contexto brasileiro, é comum muitas pessoas associarem isto apenas ao catolicismo romano. Mas a verdade é que há provas documentais, provas históricas que o cristianismo pratica esses dias da quaresma desde antes que houvesse uma definição de protestantismo ou de catolicismo romano. Já os primeiros cristãos, logo no começo mesmo da história da igreja, já reservavam esses dias para essas práticas de piedade, para o aprofundamento da comunhão com Deus, para desenvolver uma proximidade de Deus pela via destas práticas devocionais concretas. E repetindo de propósito, sem querer fazer disso um teatro, uma exibição, qualquer tipo de ostentação. Nada disso. Antes, fazer isso como uma prática de humildade, de se humilhar diante de Deus. Que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e exalta aos humildes. Então, isso não se trata de algo que é específico da Igreja Católica. Nada disso. Trata-se de uma prática cristã. Algumas igrejas de tradição protestante têm uma tradição litúrgica mais forte, os anglicanos, por exemplo, alguns luteranos. Outras igrejas de tradição evangélica, infelizmente, não dão a devida atenção a estas práticas. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui tem a ver com a vida com Deus. Não é um patrimônio exclusivo de uma igreja apenas, mas é algo que tem a ver com a caminhada da fé neste mundo. Pense nisso. Esse conteúdo faz algum sentido para você? Coloque aí nos comentários o que você acha. Clica aí na mãozinha do joinha. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já fez a sua inscrição, você tem meu agradecimento muito sincero.